Shalom, graça e paz. Aqui está falando é Antônio Carlos de Oliveira Lima II, aluno da Faculdade Unicesumar, cursando bacharel em Teologia. Número de identificação 21 17 55 34, dígito 5. Gostaria de agradecer aos professores, os instrutores, aos mestres, a qual disponibilizaram essa rica oportunidade de poder trazer uma pauta referente ao assunto sobre os falsos mestres. Título: 3 singularidades de um falso profeta. Vou abordar 3 formas de você identificar esse falso mestre. Vamos dar seguida lendo o texto e depois eu venho trazendo uma narrativa referente ao mesmo. Está escrito no livro de 1 João, capítulo 4, ao 20. Amados, não andeis acreditando em qualquer espírito. Antes, porém, avaliai cuidadosamente se o espírito procede de Deus, quanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Desse modo, podereis reconhecer se o espírito é de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não provém de Deus. Ao contrário, estes espíritos é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que há de vir, pertencente já a este mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. Vencido o falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eis que são do mundo, por isso falam com quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não entende. Assim reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhecido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. E foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim nisso consiste o amor, e não em que nós temos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como principação pelos nossos pecados. Amados, consideramos que Deus é amor, e dessa forma nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é preciosamente em nós. Temos certeza de que pertencemos a Ele, e porque Ele nos entregou o seu Espírito, e vivemos o testemunho em que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém confessar publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pertence a Ele, e Deus está nele. Portanto, dessa forma conhecemos o amor de Deus, e tem por nós como filhos plenamente nesse amor. E Deus é amor, e aquele que pertence ao amor pertence a Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor aperfeiçoa em nós, a fim de que tenhamos total segurança do dia do juízo, por esse
como ele, a nossa semelhança, não somos iguais ao mundo. No amor não existe reconhecer antes o perfeito amor lançado fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe a opinião. Aquele que teme não está aperfeiçoado o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declara, eu amo a Deus, e porém odeia seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem amou poderá por via você amar a Deus, que você não está vendo, e poder amar o seu irmão? Que palavra maravilhosa, queridos irmãos. Que palavra cheia de amor. Vemos o tema pertinente, que são 3 singularidades para você identificar o falso profeta. Vemos que no livro de São Judas, um livro que só tem um capítulo, Judas, irmão de Jesus Cristo, ele aborda sobre os falsos mestres com falsos ensinamentos, ensinamentos que não provêm de Deus. Primeiro, ele ensina de forma que o mundo consegue identificar seus ensinamentos, mas nós que somos filhos de Deus, nós que praticamos o amor, nós não nos identificamos com a didática deles. É uma forma facilitada, um evangelho que vende como quiser e permaneça como estáis. Vemos que o amor do Pai não está no mundo. O mundo, ele cria uma realidade líquida, a qual ele aborda as coisas fáceis. E nós sabemos que o reino de Deus não é algo fácil. Nós sabemos que o reino de Deus é vencido pela força, pela raça. E sabemos que para a gente adquirir essa graça maravilhosa, nós temos que abrir mão dos prazeres mundanos, temos que abrir mão das coisas que não são pertinentes. Nós somos livres não para não viver, nós somos livres sim para dizer não para o pecado, dizer não para os falsos ensinamentos, pois esse evangelho de vinde como estais e permanece como quiser, não é um evangelho genuíno da graça, não é um evangelho genuíno do amor de Deus, mas sim um evangelho do falso mestre, do falso profeta. Segundo tópico de como identificar um falso mestre é: ele pratica o ódio. Vimos que tem muitos louvores ou muitas músicas que é abordado no mundo cristão que divulga, você vai ver, você vai participar, você vai ver, meus inimigos vão estar lá, abordando um ódio, abordando uma temática que não é para adoração. Sabemos que os louvores, os hinos de adoração, eles têm que evocar o nome de Cristo, tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem que abordar nenhuma provocação para que venha alcançar o amor de Deus. Nós temos que amar o nosso inimigo, amar o nosso irmão, perdoar as pessoas que nos perseguem, porque isso é dom de Deus. Nós não temos que ensinar esse tipo de falso aprendizagem. Isso não é evangelho de Cristo. Isso é propagação do mal. Vemos aqui no evangelho de 1 João, no capítulo 4, que ele tenta alertar-nos para esses falsos ensinamentos, para essa falsa prática cristã que aborda o quê? Ao egoísmo, aborda a uma falta de prática do evangelho ao qual Jesus Cristo nos ensinou. Vemos que João foi um homem que passou por muitas lutas, ao qual, sem mais delongas,
Vamos no primeiro tópico. Como avaliar cuidadosamente se o Espírito procede de Deus ou não? Vemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Vemos que se o espírito do profeta, se o espírito do pastor, do líder espiritual, ele tem uma conduta dessa, é uma forma de avaliarmos ele, se ele é de Deus ou não. E qual seria a segunda forma de identificar se ele é um falso profeta? Quem ele é? A segunda forma é como está escrito no livro de Judas, que eles vêm cheios de todo engano e eles vão pregar uma falsa verdade e vão tentar enganar até os escolhidos. Qual seria essa falsa verdade? Seria o evangelho de vinde como estais e permanece como quiser. Não, vá vindo, venha como você quiser, e aí na hora que for pertinente você vai mudando isso. Aí vai indo. Ah, isso é uma bobagem. Logo você resolve isso e vai adiando, até que chega no momento em que você está no lamaçal do pecado, está afundado e você não consegue mais sair de lá. E você acaba ficando uma pessoa que sai do evangelho e ainda fica com ódio do evangelho. O terceiro tópico é: quais estratégias de você identificar um falso profeta? A primeira estratégia para você identificar um falso profeta é ver a sua vida. Jesus disse: do frutos conhecereis os falsos profetas. Vamos ver quais os frutos que esse homem tem. Vamos ver o que ele tem feito pela comunidade. Se ele tem levado o nome de Cristo na comunidade. Se ele tem, de certa forma, trazido algo diferente à vida das pessoas. Se ele tem ajudado, se ele tem se entregado como sacrifício, como o amor de Cristo. Porque nós sabemos que nós, ministros da palavra de Deus, nós não viemos para ser servidos, sim, nós viemos para servir, porque está escrito que o maior servirá ao menor. Então, dessa forma, nós vemos servir com dedicação, com amor, esse tão maravilhoso ministério que é o ministério do amor, é o ministério da pregação, que é o ministério do cuidado ao próximo, porque a melhor forma de descobrirmos se esse profeta ou mestre, ele realmente é de Deus, ele vai pregar o amor. Porque sabemos que o amor é o maior dos dons, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, não para que nós perecemos, mas sim para que nós tenhamos vida eterna em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E através desse sacrifício, nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Gostaria de comunicar para você que está ouvindo essa palavra e que você sentiu o amor de Deus no que foi abordado aqui, e você não ouça ensinamentos de homens errados, não ouça ensinamento de pessoas que querem te levar para o caminho das trevas, mas sim ouça o ensinamento de Cristo, o ensinamento que vem propagar o amor, a paz, a bondade, a longanimidade e a mansidão. E que você possa levantar sua mão e você possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Desde já, gostaria de agradecer aos professores, mestres, e que me sinto feliz para trazer essa mensagem maravilhosa sobre Cristo Jesus. Amém.